Bom dia, meu povo. Mais um dia aqui com vocês. No momento, eu tô indo lá no posto de saúde. Vou tentar passar no médico lá para resolver umas coisas que eu estava sentindo. Comecei, na verdade, a sentir já faz 1, 2 semanas no trabalho. Comecei a sentir dor. Eu tinha feito a esterectomia em dezembro para retirada do útero, né? Porque deu problema, né? No finalzinho da gravidez da Glória, eu tive esterectomia. No finalzinho da gravidez da Glória, eu tive mioma, né? E aí esse mioma evoluiu. E aí foi aparecendo outro mioma. E aí quando foi ver o meu útero, que é um útero normal, saudável, ele tem uma medida de cento e pouquinho, 120, 106, eu não sei exatamente o número. Só que o meu útero estava muito grande. Ele estava 400 e pouquinho. Então era muito grande. E o médico falou que a melhor opção, em vez de ficar fazendo tratamento, era fazer a retirada do útero. Então eu, depois de 3 filhos, 34 anos, decidi fazer a retirada do meu útero. Até porque filho não é brinquedo, né, gente? Tem que ter. Nós que somos mães, cuidamos deles desde o momento da gravidez até o momento que nós partimos da terra, né? Pelo menos eu espero que os pais partam primeiro que os filhos. É a lei de Deus. Enfim. E aí, no meu trabalho, eu pego muito peso. E quando eu fui fazer a retirada dos pontos. Desculpa já começar o vídeo assim, comprido. Mas eu quero explicar agora, porque aí vocês já vão entender a resolução de tudo. Eu fiz a cirurgia, né, finalzinho de dezembro, nós já estamos em março, como assim, meio de março, mais ou menos. E aí, quando eu fui tirar os pontos, 15 dias depois, eu fiz dia 6, tirei os pontos dia 15. Os pontos abriram. No total, assim, abriram 6 pontos, se não me engano. E aí isso meio que dificulta a cicatrização, né? Porque assim, por fora a gente viu que abriu, mas eu não sei como que ficou dentro, porque não chegaram a pedir ultrassom nem nada, nenhum exame para ver como que estava a recuperação por dentro. Então fiquei em casa, né, os 30 dias, fiquei afastada do trabalho, fiquei 30 dias afastada pelo INSS. E aí, quando eu voltei para fazer o exame de retorno, porque quando você volta para o trabalho, antes de você começar a voltar para suas atividades, você tem que fazer o exame de retorno com o médico da empresa. Eu passei no médico e aí mesmo depois, ó, meus pontos abriram no dia 15, eu voltei pro médico, era dia 6 ou 7 de janeiro, se não me engano. E quando ela foi me avaliar, né, que eles fazem o exame também, visual, ela viu que ainda tinha ponto aberto. Se não me engano, um ponto estava aberto ainda. E aí ela falou que não tinha como eu voltar para a empresa, lógico, com um ponto aberto. E aí esse ponto que estava aberto, ela me deu mais 10 dias em casa, que é para minha recuperação total, para eu voltar para a empresa. Ou seja, eu voltei para a empresa mais ou menos dia 17 de janeiro. E quando eu voltei, eu já tinha voltado com uma carta de restrição, porque quem faz esterectomia, gente, é uma retirada de um órgão. Então, demora para o corpo se adaptar. Demora a recuperação. E ainda mais se mesmo você fazendo tudo certinho, bonitinho, demora a recuperação. Então, assim que eu voltei, depois desses 40 dias de repouso, que seria 30 do atestado médico, né, mais 10 do médico da empresa, deu no total 40 dias. Voltando esses 40 dias da empresa, antes de eu voltar, eu passei no médico, que foi o meu retorno, né, tive um retorno com o hospital que eu fiz a cirurgia dia 16, ou seja, um dia antes de acabar meu atestado. E aí eu informei o que eu fazia na empresa, né, porque logística você pega peso. Eu não trabalho no RH, não trabalho na área administrativa, então lá é peso atrás de peso. O peso mais leve que você pega lá é de 5, 10 quilos pra cima, gente. É muito peso lá que você pega. Vamos supor, não sei quem tem animal em casa. Você sabe que um pacote de ração pesa. Um pacote grande, de 10 quilos pra cima pesa. Agora imagina 3, 4 sacos de pacote de ração dentro de uma caixa de... Vou dar um exemplo, uma caixa de feira. Eu vou ver se eu deixo aqui uma fotinha de como que é a caixa lá de logística. Então imagina você pegar 3, 4 pacotes, 5 pacotes dentro de uma caixa. Assim, mesmo estando numa esteira, que seria num nível mais ou menos assim, você agacha, um nível mais ou menos assim que você agacha para poder pegar a caixa e fazer a retirada do produto da caixa para colocar em cima da bancada, ter que fazer todo o pacote, que eu fechava os pacotes, né? E colocar em outra esteira, é um movimento muito de sobe, desce, sobe, desce.
Então, o que que acontece? Eu não era dessa área ainda, eu era de outra área que ficava com o carrinho rodando corredores, que dava no total por dia 10 km, gente. Eu andava 10 km por dia. Era ótimo para perder peso. Tanto que eu entrei nessa empresa, eu tava pesando 88. Eu fui me pesar, já tava com 73, ou seja, em um mês eu perdi 5 quilos. E aí, o que acontece? Eram 10 km por mês, para quem acabou de fazer uma cirurgia de retirada de um órgão, era muito. Então, o que que aconteceu? Eu peguei uma carta de restrição quando eu fui no meu médico, e aí entreguei na empresa. E a empresa me colocou no setor de qual eu não faria muito esforço. Só que essa carta de restrição foi o quê? 20 dias? Não. Foi 20 ou 15 dias, se não me engano. Eu sei que no total eu teria que ter um descanso. É como se fosse uma cesárea. Um descanso de 60 dias no total para descansar. E eu só peguei uma carta, acho que se não me engano, de 15 dias de restrição. Eles me deixaram numa salinha que eu fazia a troca da bateria dos aparelhos para entregar para os colaboradores. Não tinha esforço nenhum, além do fato de ficar em pé, mas ali tinha cadeiras que eu podia repousar, e aí tinha também a troca na hora de almoço que eu podia também descansar mais tempo. Terminando essa carta de restrição, me colocaram nesse novo setor do qual eu pegava os produtos da esteira, empacotava e colocava numa outra esteira. Até aí tudo bem, eu só pegava coisa leve, vinha coisa pequena, às vezes vem roupa, caderno, fralda, tapete, pet. Gente, na logística que eu trabalho, isso é muita coisa para pet. Pet e para nosso pesadelo, muita coisa de mecânica. Então era, não sei se se chama guindaste, mas era tipo elevador de motor. Gente, aquilo ali pesa demais, pesa, eu acho que pesa uns 50 quilos, mais ou menos. E coisa muito pesada a gente não pode colocar na esteira, senão trava. Então o que que a gente faz? A gente pega essa coisa pesada, dá uns 10 passos e coloca tipo numa gaiola, numa gôndola, que um outro colaborador vem com um carrinho, pega e leva para o outro setor. Enfim. Então tinha coisas que eu evitava de pegar, mas quando não tinha opção eu tinha que pegar, porque eu trabalho através de meta e produtividade. Se eu ficasse muito tempo parada, tipo 2, 3 minutos, minha produtividade caía. E isso na minha empresa dá advertência. E muita advertência dá suspensão. E muita suspensão é justa causa. Então, eu não podia ficar parada. O que que aconteceu? Eu comecei a pegar muito peso e aí eu comecei a sentir umas dorezinhas. Só que eu pensei, é uma cirurgia, é normal dar aquelas fisgadas chatas, né? Só que então, quinta-feira passada, retrasada, não me lembro muito, retrasada, eu comecei a sentir muita dor. Muita, que eu não conseguia colocar o pé no chão. E como faltava 20 minutos para eu bater meu ponto, eu falei, eu não vou no ambulatório da empresa. Eu vou simplesmente pegar o fretado e ir até um hospital próximo da minha casa, porque dependendo da situação da dor, já estou perto de casa, chamo um Uber. E eu trabalho em Cajamar e moro na zona leste de São Paulo. Então é o quê? Umas 2 horas mais ou menos de Cajamar com fretado, trem, ônibus até chegar na minha casa. E aí tá, eu fui numa UPA próximo da minha casa assim que eu saí do trabalho. E lá o primeiro médico me deu soro para tomar, porque eu estava desidratada, né? Porque, querendo ou não, se você trabalha por meta e produtividade, você não tem tempo de ir no banheiro e nem beber água. Então, ele me colocou no soro, fiz exame de sangue, fiz exame de urina, fiz o que mais? Eu acho que essas 3 coisas e tomei soro, né? E aí eu voltei pro consultório, ele falou que nos meus exames, graças a Deus, não tinha nada. Não tava com infecção de urina, não tava com nenhuma inflamação no corpo, que o exame de sangue mostra. E aí ele me passou alguns remédios para tomar em casa e me deu um atestado de 2 dias. Tranquilo. Só que o que que aconteceu? Lembra que eu falei que no comecinho eu senti umas fisgadas, só que passava. Era só na hora que eu tava pegando o peso, eu voltava para casa, não sentia mais nada. Só que essa dor não passava de jeito nenhum. E eu comecei a ficar preocupada. Eu falei assim, gente, isso não é normal. E aí, meu pior medo era eu ter hérnia. Porque fala que quando você não está recuperada totalmente, corre o risco de ter hérnia. E aí, eu voltei de novo pro médico, porque eu tava com dor ainda, né? Voltei. E aí, nesse médico, ele fez exame do toque, né? Pra ver se eu tinha alguma hérnia nem nada. Ele falou que não sentiu nada já normal, mas que provavelmente essa dor que eu estava sentindo poderia ser. Ai, eu não sei explicar direitinho, mas eu vou explicar com minhas palavras. Poderia ser tipo um ponto que criou um queloide a mais na cicatrização.
Tipo, virou um nervo, e aí essa bolinha do ponto repuxava a musculatura nas laterais dele e causava essa dor. E aí eu perguntei, tá, doutor, mas o que eu faço nessa situação? Ele falou, olha, você tem duas opções. Não, na verdade, uma opção que é fazer fisioterapia para você ir se adaptando. E a outra opção, que também não é muito razoável, era fazer uma cirurgia caso esse ponto tivesse encapsulado também. Ele falou que não era uma opção boa, porque se na cicatrização já aconteceu isso, quando fizer essa cirurgia, poderia ficar pior. Poderia ficar 2, 3 vezes pior essa cicatrização. Então, eu só fiquei pensando, tá, quer dizer que então que eu vou ter que conviver para sempre com dor? E aí eu já comecei a chorar. Porque realmente eu tava com medo. Porque quando eu fiz essa cirurgia, eu pensei, ufa, finalmente vai acabar as minhas dores. O ciclo menstrual totalmente desregulado. Gente, eu cheguei a ficar com o ciclo menstrual de 30 dias, sem parar. Deu uma anemia que eu tive que começar a tomar sulfato ferroso. E aí que eu vi que a situação estava muito, muito pesada para mim. Sem falar no desgaste físico que eu tinha muito cansaço. E mesmo não ter, e o fato da anemia, cansaço, muita sonolência, sangramento sem parar. Então, essas coisas, a melhor opção realmente, além do fato de estar afetando minha saúde, poderia ocorrer algo pior futuramente se eu permanecesse com útero. Então, foi a melhor opção fazer a cirurgia. Só que eu não sabia que isso teria consequências, que é essa dor que eu sinto, principalmente do lado esquerdo, e agora está começando do lado direito, que foi onde teve a ruptura dos pontos. E aí eu fui num convênio, né, pelo da empresa, fui no convênio, fui fazer a ultrassom, só que infelizmente o médico não pediu a ultrassom certinho, ele pediu uma ultrassom abdominal, abdômen, e o certo era ter pedido uma ultrassom que seria parede abdominal, alguma coisa assim. E aí a profissional que me atendeu, ela explicou que ela olhou assim ao redor, ela viu que não tinha nada nas partes de cima do meu abdômen, nada de errado. E aí ela foi ver a cirurgia, ela falou assim, olha, eu vou ver a cirurgia só para você ficar mais calma, mais tranquila. Só que é algo que mesmo se tiver de anormal, eu não vou poder colocar isso no exame porque não foi o que foi pedido. Tá, ela olhou, ela falou que a cicatrização tá legal, que não tem nenhum líquido, não tem nenhuma inflamação. Só que aí você entra em desespero mais ainda, porque você pensa, não tem nada nos exames de sangue, nos exames de urina, na ultrassom. O que que eu tenho? E aí eu falei, meu Deus, só pode ser algo espiritual, porque não é possível. Como que eu vou comprovar para a empresa ou até para os médicos de que eu estou sentindo dor se nos exames físicos não estão aparecendo nada? E aí a profissional que me atendeu informou que provavelmente o ponto deve estar com aderência, eu não sei o que é, e provavelmente por isso essa dor, que a melhor opção mesmo é tomar remédio. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu vou ficar refém de remédio, quando um cortar efeito, vou ter que começar outro, e daqui a pouco são meus rins também. Então, nesse caso, eu tô indo agora, aí isso é o fato de que eu preciso comprovar que eu tenho dor e que a área que eu tô trabalhando na empresa, resumindo, a área que eu tô trabalhando na empresa, eu não posso ficar mais porque tem peso. E isso poderia ocasionar um acidente de trabalho. E nesse caso, onde que eu vou trabalhar em logística, se eu não tenho faculdade para trabalhar numa área administrativa? Então, a única opção que me sobraria era trabalhar nas áreas que não carrega peso, que seria a área que pega os aparelhinhos, né, de bipar lá, eu esqueci o nome, RF, alguma coisa assim, trocar bateria, e é isso que seria meu trabalho. Só que lá já tem pessoas nessa função, então eles criariam uma vaga para mim para isso. E aí entra o meu dilema. Será que vão me mandar embora? Já teve casos de mandar pessoas embora que teve o mesmo problema também, que não conseguia trabalhar na área carregando peso, que eu tenho uma colega que ela ficou agendada uma cirurgia e antes dela fazer a cirurgia a empresa mandou ela embora. Então é coisa assim que eu fico preocupada, eu falo assim, meu Deus, eu moro de aluguel, independente se é a casa da minha cunhada, eu pago aluguel para ela. Eu tenho 3 crianças em casa e uma precisa de tratamento porque eu ainda não tenho lousa, não tenho nenhum benefício que possa me auxiliar no tratamento do Miguel. E como vocês, não sei se vocês sabem, eu acho que eu nunca cheguei a comentar no canal também, o Miguel é autista nível 1 e 2. Ele flutua do 1 pro 2. Eu nem sabia que isso existia também. Ele teve um acompanhamento com a neuropsicóloga e a neuropsicóloga... Eu acho que eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a situação do Miguel, mas enfim... tratamento para quem tem filho atípico, sabe, para quem é mãe atípica, sabe que
Nada é barato e tem convênios que não aceitam criança autista, porque sabe que é um custo elevado. Então, Miguel, além do tratamento que ele precisa, de uma aba que já tem tudo incluso, fono, pedagoga, igual o Miguel tem 8 anos, ele não sabe ler, ele só sabe copiar as coisas que estão na lousa. E mesmo assim, tem certas coisas que ele tem dificuldade. E a gente reparou que, tipo, se ele aprende algo hoje, amanhã ele já esqueceu. Então é algo que tem que ficar toda hora repetindo, repetindo, repetindo até ele gravar como algo do dia a dia. Enfim, eu fico pensando, se eu ficar desempregado, o que vai acontecer comigo, com as minhas finanças, com o que os meus filhos precisam? Porque isso não é só o Miguel também que precisa de coisas, a Emanuele também. A Emanuele tá chegando numa fase que ela quer fazer as coisinhas dela. E ela sempre gostou de arte. Então ela quer fazer aula de pintura, ela quer fazer esporte, ela quer fazer muita coisa. E depois que a gente se mudou, eles tinham aula de karatê. Vou até mostrar ela treinando aí, que linda. Ela Eles tinham aula de karatê que era gratuita da prefeitura. Só que aqui é muito longe e eu não tenho transporte para levar eles. Que com certeza se eu tivesse transporte, eles iriam. Eu tenho guardado até hoje o kimono deles, porque meu sonho é ver eles treinando de novo, porque era algo que eles gostavam. Enfim, eu tô indo agora no posto de saúde tentar um encaixe, que se chama acolhimento, que é quando você não tem nada agendado, mas dependendo da agenda do médico, eles podem te encaixar para explicar essa minha situação para a médica, para ter uma resolução melhor, porque eu já passei o quê? 3, 4 médicos e a informação sempre é a mesma. Toma remédio, toma remédio, toma remédio, porque não tem o que fazer. E aí. Eu tô com fome. Já vou dar, filha, peraí. E aí eu vou lá tentar esse encaixe com a médica e ver o que pode ser solucionado. E aí vocês vão comigo. Vamos lá ver o que vai acontecer comigo. Gente, eu vou preparar rapidinho o café da manhã para Manu. Ela já tomou café, seria um café pré-almoço, para aí até eu ir voltar e aí já preparo o almoço para eles. Acabei de chegar. Gente, olha como que eu tô. Tá muito
quente lá fora, muito quente. E a van do Miguel, a tag, que é que é um direito que as crianças especiais têm pra ir pra escola, ainda não saiu a vaga dele. Eu vou ver se eu vou lá no DRE, que é lá a diretoria do ensino, né? E lá, pra ver se eu consigo a vaga dele por lá. Porque se na escola não tá saindo, eu vou ter que caçar a diretoria pra ver se sai. Porque, gente, ó, e não é pouca coisa não. A escola dele fica a 1 quilômetro, a gente vai andando 1 quilômetro debaixo do sol de meio-dia, que ele entra 1h30 na escola. Enfim, aproveitar o corpo quente. Vou estender as roupas que tá lá fora. Ó, chega a roupa tá grudando. Estender as roupas que tá lá fora, aproveitar esse solzão. Lavar a louça. Eu vou ver se eu dou uma limpada no chão. E é isso. Bora pra mais um dia de dona de casa barra CLT. Gente, ó, chega a tá brilhando. Louça lavada. Vou deixar ali, né? Porque ninguém é de ferro, né? Deixar secar por si só. Eu tenho que sair de casa por volta de 6h50. Tem que buscar a Glória na van 4 horas. Ficou lindo, mamãe. Mostrar o talento da Manu. Vou ver o que dá pra mexer no quarto das crianças, porque eu também preciso descansar. Não sei se vocês sabem, mas eu trabalho de madrugada em logística. Então, 4 horas da tarde, que é daqui a pouco, que horas são? 2h47. 4 horas da tarde eu pego a Glória na creche dela, aqui no portão, que ela vem de van. 6 horas da tarde eu pego o Miguel. Só que assim, das 4 até as 6 eu não paro, porque assim que a Glória chega, eu já não muda a rotina dela, ela já tem uma rotina. Ela chega da creche, boto ela pra tomar banho, dou uma mamadeira, ela fica tranquila. Aí eu pego o Miguel, assim que eu peguei o Miguel, eu já corro pro banheiro, tomo meu banho e já saio pra ir trabalhar. Ou seja, se eu não tirar um tempo pra mim, 30, 40, 1 hora pra mim, 30, 40 minutos, 1 hora, pra eu poder tirar um cochilo, pra poder descansar o corpo, nossa, eu vou trabalhar quebrada. Então, eu vou só dar uma passada de pano aqui hoje, ou só passar o aspirador. A gente nem repara, pra beber água é só alguma criança. Passar o aspirador. Dona Glória acabou de chegar. Filha, já dei banho nela. A madeira dela já tá aqui. Ó, mãe, Tetê. Um tetezinho. Aí ela tá mexendo nas coisas da irmã dela, que não é da conta dela. Deixa eu tirar aqui a tampa. Toma. Aí ela mama essa mamadeira até a hora do jantar. Mas como eu tô fazendo cuscuz, ela já vai comer o cuscuz junto. Falar nisso, vou até dar uma olhada, que eu deixei ele aqui pra secar. Eu deixo ele um pouco paradinho, né? Que é o tempo dele umedecer a fibra. E eu já vou colocar no fogo. E ela já foi embora. Ela ia pegar o TT dela, ela já vai embora. Cadê a Glória, mamãe? Ela tá assistindo o vídeo da mãe dela, curtindo, comentando, compartilhando. Vem, filha, deita aqui. Se ela cochilar agora, ela já ajuda o pai dela, porque ela cochilando agora, ela não dorme tão cedo. Ó, tá aí.
Já terminei a rotina dela, aí agora é só... Vou adiantar algumas coisas pro jantar, pro Márcio, que aí ele faz só a carne para as crianças. Fazer uma merenda para eles agora, que é cuscuz. E aí eu já vou começar minha rotina de começar a me arrumar. Oi, gente, voltei. Eu vou gravar aqui rápido, porque eu já tô atrasada. Miguel já chegou. Eu tô tampando aqui porque eu tô com o uniforme do trabalho já. E eu vou... Gente, não descansei. Eu só dormi aqueles 30 minutos. Peguei a Glória, fiz a rotina com ela, limpei a casa. E aí fui buscar o Miguel. Ele acabou de chegar, né, Theo? Dá tchau pro pessoal. E é sobre. Ele vai tomar o banho dele e eu vou pegar meu ônibus, que ele vai passar daqui a 10 minutos no ponto. Ou seja, eu já tenho que ir correndo. Ai, vou mostrar pra vocês o percurso que eu faço pra chegar até o fretado do meu trabalho. Eu não posso gravar lá no meu trabalho, né? Porque é uma área privada. Deixa eu ir, colocar o tênis e zarpar. Tchau, casinha. Miguel abençoado. Ele é abençoado. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Por favor, me perdoa. Sou grato. Sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Boa noite, mamãe. Vou lá me despedir do restante do pessoal, que eu já tô em cima da hora. Dois já foi. Então, meu Deus do céu, mãe. Glória abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Boa noite, mãezinha. Manu abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grato. Eu te amo. Boa noite, mamãe. Tomar banho, viu? Ai. Pessoal, desculpa a demora, porque assim que eu cheguei em casa, eu só nem tomei banho, pra você ter ideia. Eu só troquei a roupa e fui dormir, gente. Hoje foi muito cansativo, muito. Mas enfim, eu vim aqui para finalizar o vídeo e dizer que é cansativo, mas é uma forma de eu providenciar coisas dentro do meu lar. Uma forma de comprar as coisas que eu preciso, que as crianças precisam. Ajudar o Márcio financeiramente também, para não ficar pesado só para ele. Mas mesmo assim, consome muito do meu dia, né? É cansativo, trabalhar de madrugada não é fácil. E assim que você chega, você só quer dormir. E aí quando você acorda, no caso eu que sou mãe, né? Você já acorda para limpar a casa, fazer comida, cuidar das crianças, levar, buscar da escola. Então não é fácil. Não é fácil, mas o importante é Deus nos fazer prosperar e abençoar enquanto a gente está lá, né? Se for para abrir a porta em outro lugar, se for para trabalhar em outra coisa, que seja vontade do Senhor. E eu, assim, quando Ele quiser, eu tô pronta. Mas, enfim, graças a esse trabalho que o projeto tá de pé, o projeto tá encaminhando. E eu espero que enquanto eu estiver lá dentro, eu consiga terminar a minha casa, né? O meu larzinho, comprar as coisas que precisamos, os móveis. Enfim. Gente, já falei demais. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Muito obrigada por terem me acompanhado. Não sei se deu para gravar o suficiente para vocês verem. Como eu disse, eu não posso gravar lá dentro, porque é uma área privada. E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, que eu vou terminar de dormir. Gente, esqueci de falar a resolução do ginecologista.
Fui lá, ela me avaliou, me deu a ultrassom para eu refazer novamente, agora com o pedido certinho da parede abdominal. E agora estou esperando uma vaga para eu conseguir passar. Se eu não conseguir pelo SUS, eu vou tentar pelo convênio. Não consegui a carta de restrição, porque a carta de restrição é só após os exames, então o jeito é aguardar mesmo. Ah, além de tchau, tchau, peguei chuva no final ainda para voltar para casa, mas é isso. Chuva é bênção de Deus. Fiquem com Deus, muito obrigada por assistirem, curte, comenta e vamos fazer esse canal crescer, gente. Pela glória de Deus, eu creio que vai dar tudo certo com a minha saúde, com o meu trabalho, com a minha família. E com vocês também vai ser assim, porque tudo que está entregue na mão de Deus tende a crescer. Tchau!